Essa questão do preconceito é algo muito delicado, isso não vem de hoje não, tá? Essa questão de preconceito sempre existiu, e não estou nem falando a nível Brasil, porque Brasil, misericórdia, o que tem de preconceito ainda existe, tá? É uma bandeira muito explorada politicamente, claro, evidentemente, ninguém aqui é bobo, ninguém é inocente, mas eu não quero nem dizer na questão de preconceitos com essas terminologias muito comuns no dia de hoje, né? Hoje tem termos dados para cada tipo de preconceito. Na verdade, preconceito sempre existiu desde que mundo é mundo, e eu vou provar para você que desde os tempos bíblicos o preconceito era algo muito enraizado, principalmente na cultura de Israel, na cultura judia. Sério. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus. E eu vou provar para você nas escrituras. E o que acontece? Eu vou dizer aqui um dos tipos de preconceitos vividos pelo Senhor, que hoje tem o termo de etarismo, né? Você já ouviu falar nesse tipo de preconceito? O que é etarismo? Eu vou falar para você que de repente aí se esqueceu ou não está muito bem familiarizado com esse termo. Bom, etarismo é o preconceito contra pessoas por causa da sua idade. Esse preconceito afeta pessoas jovens, mas é muito mais comum contra pessoas idosas. E aí se manifesta de várias formas, de várias maneiras, e aqui eu vou trazer o exemplo do Senhor Jesus para você ver que as bandeiras com relação aos preconceitos são, como eu disse, exploradas, né? Aquela coisa toda, fazem disso bandeiras políticas, de campanhas políticas, etc, etc e tal. Num dos debates que Jesus travou com os judeus, debates fortes, sabe, dos calorosos, aliás, os evangelhos registram os debates mais calorosos que Jesus teve com os judeus, as principais autoridades religiosas em Israel. E veja você que Mateus também retrata alguns debates ali com os fariseus, mas o debate que eu quero te chamar para atenção, e inclusive tem crente que fala assim, a Bíblia não se discute, a Bíblia não se debate. Faça-me um favor, então você não leu a Bíblia. A Bíblia ela tem debate do começo até o final, já começa um debate de Adão com Eva e a serpente, come, não come, não é bom comer, Deus não mandou, mandou sim, é porque ele falou isso, bom, eles foram convencidos pelo debate lá com a serpente a comer, mas tem debate com Jesus forte, caloroso, a ponto dos caras querer matar ele, pegar a pedra para matar. A morte por apedrejamento era comum em Israel. Se você pega Atos capítulo 17, ali no verso 2, diz que Paulo tinha costume de todos os sábados entrar nas sinagogas para debater e convencer. Então não vem com essa conversa de quem não conhece a Bíblia não debate. Não debate, por que não debate? Então tem que aceitar de bom grado tudo que for falado e ninguém questiona nada. Faça-me o favor. Ainda não estamos numa ditadura oficial, ainda não. A ditadura está começando, vai voltar com força. Mas, por enquanto, ainda se pode falar e se pode questionar. Mas voltamos aqui para o Evangelho de João. Olha só o etarismo, como é que ele é. Ele levou os judeus à morte. Aquela galera que debateu com Jesus à morte. Pega o Evangelho de João capítulo 8 que você vai ver uma briga, um debate, porque Jesus estava defendendo a sua divindade. Quem ele é. E os judeus dizendo, não é bem assim. E Jesus, num desses debates, dizendo, olha, não, que Abraão, você não é filho de Abraão. Abraão, vosso pai, Evangelho de João, capítulo 8, verso 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Aí entra o etarismo. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí o que eu falei agora há pouco, então, verso 59 de João 8, então pegaram pedra para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando no meio deles, e assim se retirou. Você não é filho de Abraão? Tá, tudo bem, mas olha, Abraão se alegrou por ver meu dia.
pediu para ver o meu dia e quando viu se alegrou. Mas você não tem 50 anos, olha o etarismo aí. O preconceito por causa da idade. E aí, se você for analisar, o ministério de Jesus durou 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Então você vê, hoje em dia, você pega um jovem de 30 anos, né, 29 anos, 30 anos. Quem é um jovem de 30 anos para ensinar sobre as coisas de Deus para pessoas aí com os seus 50, 60, 70 anos, um grupo de anciãos? Eu falo de etarismo porque eu já sofri etarismo N vezes. Eu já sofri preconceito por idade, por questões econômicas. Muitos tipos de preconceitos. Por ser pobre. Mas não tô nem aí, porque Cristo sofreu preconceito. E, olha, um garoto com 30 anos pregando para defendendo sua divindade por um grupo de anciãos altamente preparados, abre aspas aqui, conhecedores da Torá, os autênticos portadores, conhecedores da Torá. Esse etarismo, essa questão do cara ser muito novo, isso é até o dia de hoje. Uma pessoa jovem, ela sofre muitos preconceitos. Por exemplo, você vai entrar numa empresa, uma vaga em disputa, você não consegue se você for muito novo, você não tem experiência suficiente para determinados cargos. O oposto disso também torna-se um problema. Quando você tem já uma certa idade, você é muito velho também. Não vou empregar o novo porque é muito novo, não vou empregar o velho porque é muito velho, está cansado e está na hora de se aposentar. Essa é que é a grande realidade. Esse é que é o nosso problema no Brasil e no mundo, né? É muito novo, como é que vai fazer? Como é que um cara de 30 anos, 32 anos vai dar um conselho para um casal com 30, 40 anos de casado, que está casado antes dele nascer? É complicado, né? Principalmente se ele for solteiro e você não tem moral para falar de casamento, porque nem casado tu é muito novo. E isso acontece, mas aos montes. Jovens são cerceados hoje em muitos ministérios e muitas igrejas, às vezes com um talento maravilhoso, mas seus líderes olham para eles e falam assim: você ainda tem muito que aprender. Você está querendo me ensinar, está querendo pregar mais do que eu? Fique no seu lugar, porque você tem que comer muito, já ouviu essa expressão? Tem que comer muito feijão para chegar a ser 10% do que eu tenho. Olha como eu já ouvi isso. E essa é uma questão muito delicada, porque os judeus tiveram uma oportunidade ímpar, tiveram frente a frente com o seu Criador e o rejeitaram. Sabe por quê? Porque era um menino jovem de 30 anos. Ah, mas esse menino jovem de 30 anos fazia coisas que eles jamais, com toda a pompa, com todos os diplomas no mundo, com toda a bagagem que tinham sobre suas vidas, jamais fizeram. Dar vista aos cegos, fazer coxo andar. Olha, quando Jesus fazia esses milagres extraordinários, ressuscitava mortos, imagina como ficavam aqueles camaradas. Como ficavam aqueles conhecedores da Torá. Aqueles judeus autênticos que conheciam a Bíblia de ponta a ponta. Esse é um grande problema. Muitas pessoas deixam de aproveitar seus talentos nos seus ministérios por causa do raio do preconceito. Muitos líderes perdem excelentes auxiliares justamente por causa do preconceito, da faixa etária, né? A questão da idade, é muito novo. Eu não vou colocar essa responsabilidade nas mãos de um jovem inexperiente. E aí perdem a oportunidade de avançar em determinadas áreas do ministério, determinadas áreas da sua vida, porque julga na pouca idade a incapacidade de desenvolver seus talentos e o seu ministério. E aí, quando nós olhamos para Cristo e eles olhando para ele, tu não tem nem 50 anos, quer dizer, o mínimo para ser aceito teria que ter 50 anos, e quantos de 70, 80 que fizeram um monte de lambança? E aí não é por causa da idade.
longe de mim, com muito respeito às pessoas de 60, de 70 eu falo isso. Quantos falsos cristos se levantaram nesta faixa de idades e conseguiram converter a muitos? Você acha que o anticristo, que já está às portas, já para se manifestar no mundo, vai ter a idade que Jesus tinha, 30 anos, vai ser um jovem bonito, Emmanuel Macron, né? Todo perfumado, de terno cheiroso? Não. E também não vai ser o Papa, né? Ali para mais de 80, pode ter certeza que não. Olha a dica aqui, ó. Tu não tens ainda 50 anos e viste Abraão. É o mínimo que se precisa aí para começar a ser ouvido, para começar a ser respeitado. Pode observar, tem algum presidente da República jovem? Você olha para Trump, você olha para Biden, você olha para Lula, você olha para Bolsonaro, Dilma, tudo acima dos seus 50, 60. Para você ser presidente do Brasil, você tem que ter acima de 35 anos para ser presidente da República. Para ser senador, para ser governador, tem que ter mais de 30 e pouco, 35, 36 anos, uma coisa assim. Menos disso não pode ser presidente da República. Então já começa o etarismo pela própria nação, pela própria Constituição. E aí nós estamos trazendo aqui eu trago à tona, inclusive vou falar mais sobre isso no Minuto da Unicidade de hoje aqui no programa, você vai ouvir aqui dentro do programa Nossa Voz. Tu não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Rapaz, tu nasceu ontem. Esse é o famoso tu nasceu ontem, tu ainda tá de fraldas. Como que tem pessoas nesse Brasil sofrendo desse etarismo, dessa discriminação, porque é muito novo? Ou porque ele é muito velho e olha, aproveitar a sabedoria de um idoso, você não tem noção. Algumas empresas, alguns ministérios deixam de aproveitar também a experiência adquirida ao longo da vida por aqueles que podem ainda dar uma excelente contribuição, embora não tenha o vigor físico desejado de um jovem para tomar as atitudes, a energia de um jovem, mais as orientações, mais o ensinamento e a experiência faz a diferença em determinados processos. Você está me entendendo? Então esse negócio de que tu não viu Abraão porque tu é muito novo é o que fez com que aqueles judeus assinassem a sua sentença de não reconhecer, e aí digo eu, Yahvé dos exércitos, Jeová dos exércitos manifestado em carne, porque é isso que diz a Bíblia. No princípio a palavra que estava com Deus lá em Gênesis, sabe aquela voz que falava haja sol, haja céu, haja lua, fazia todas as coisas, aquela palavra de Gênesis 1, aquela palavra segundo o Evangelho de João capítulo 1 esteve aqui, e o verbo era Deus, aquela palavra é a palavra de Deus. E aí o versículo 14 do Evangelho de João 1 diz que aquela palavra se materializou, melhor, não se materializou, ela se fez carne, ela se reduziu para se tornar visível e ser tocada e falar assim, ó, aos nossos ouvidos pessoalmente. E quando essa palavra fala manifestada na carne, falando pessoalmente, o que eles fazem? Preconceito nele. Tu não tens 50 anos como que você viu Abraão. E sabe qual foi a resposta? Mais forte ainda. Evangelho de João, capítulo 8, verso 58. E disse-lhe Jesus, em verdade, sabe quando ele fala assim, em verdade, diz assim, sem a menor sombra de dúvida, não duvidem do que eu vou falar, é absoluta verdade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ah, meus amados e queridos ouvintes, que palavra forte essa que Jesus falou ao ponto de suscitar a ira daqueles anciãos, daqueles guardiões da Torá, daqueles fariseus que amavam as Escrituras, dava tanta ênfase, tanto crédito às Escrituras que a própria Escritura estava diante deles manifestada de carne e osso, mas mesmo assim, eles fizeram questão de apedrejar a palavra de Deus.
Tacaram pedra naquela palavra que saiu do papel e tornou-se visível. Tacaram pedra naquela palavra que saiu da Torá, veio andando diante dos seus olhos, com muitos sinais e prodígios. Diga-se de passagem, nunca antes vistos. E mesmo assim, pedrada nele. Não mataram nessa oportunidade porque não era hora. Ele se ocultou, ele saiu do templo. Ele pregou no seu templo. Dentro da sua própria igreja, a palavra chegou lá dentro, manifestada, se fez carne. Se ocultou-se e saiu do templo, passando no meio deles, e assim se retirou. Não permita que o etarismo, que o preconceito faça com que você rejeite a palavra verdadeira de Deus. A palavra da verdade. Quem é esse que está falando a palavra? Mas eu sei quem é esse cara, ele não tem onde cair morto, vive batendo pinico, não tem um bom carro, não tem uma boa casa, e por isso você rejeita a palavra de Deus, porque o cara é quem? Na fila do pão. E é esse que é o seu critério? São os seus critérios assim? Ou você vai dar ouvidos à palavra de Deus sem se preocupar em lançar qualquer tipo de julgamento e julgando única e tão somente o que está sendo proposto, o que está sendo falado? Quantos obreiros você julga não merecer o seu investimento porque ele não é digno? Julga você que não é digno dar uma oportunidade para aquele irmão, para aquela irmã no seu ministério? Ou junta aquela turma de puxar tapete daquilo outro? Olha, nós não temos que ter a síndrome desses caras aqui. Não podemos seguir o exemplo desses caras aqui. Sabe o que Paulo diz para Timóteo? Ninguém te despreze porque você é jovem. Não deixa ninguém te desprezar porque você é novo. Não dê ouvidos. Siga em frente com o teu chamado, com aquilo que Deus colocou na sua mão, e assim você vai fazer a vontade de Deus prevalecer na sua vida. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação: Tony de Souza. Excelente noite para você, uma ótima terça-feira. E aí, dia 5 de março, até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Voz. Aumentando o volume do rádio, porque a gente começa com aquele sucesso especial. A música que o povo canta nas igrejas.